Muito bem, vamos lá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda para a nossa live de hoje aqui do Eu Te Ajudo a Passar, live número 5. Vamos falar, portanto, hoje sobre a rotina de estudos ideal para você que trabalha 8 horas por dia, porque a gente sabe, né, que essa é a maioria dos candidatos. Das nossas pesquisas aqui do Eu Te Ajudo a Passar, a gente já concluiu que 2/3 dos concurseiros trabalham e estudam, e óbvio que não é o fato de você trabalhar e estudar que vai fazer você não passar, pelo contrário. Tem gente, inclusive, que rende mais pelo fato de ter poucas horas para estudar, porque aproveita muito bem aquelas horas. Se esse é o seu caso, provavelmente essa live não deve ser muito para você, tá? A não ser que você queira melhorar o que você já está fazendo, que é aproveitar as poucas horas que você tem muito bem. Afinal de contas, a gente está sempre em busca de melhoria contínua, né? Isso é um dos fundamentos do método 3.1, dos valores aqui da nossa empresa. Agora, se para você a situação é o oposto, Roberto, eu não consigo dar conta, Roberto, esse é o meu calcanhar de Aquiles, é a minha maior dificuldade, tem sido realmente conciliar essas duas coisas, a vida vai tomando conta ali, né, da gente e vai acabo que sempre deixo os estudos em último plano, porque afinal de contas preciso trabalhar, tenho contas para pagar, filhos, marido, esposa, enfim, casa, e eu entendo perfeitamente. É por isso, então, que eu quero te dizer, você está no lugar certo, você está no lugar que você deveria estar, porque hoje a gente vai fazer uma live bem prática, tá? Direto ao ponto. Já prepara o papel e a caneta que você vai sair daqui, com certeza, entendendo, tá? O que é que está faltando você fazer para conseguir conciliar tudo. E ó, quando você percebe que existe uma saída, quando você começa a identificar que existe uma possibilidade de você solucionar esse quebra-cabeça, que parece às vezes intransponível, algo novo renasce dentro da gente, na é verdade? A gente fica mais leve, a gente fica querendo mais, a gente fica mais disposto. Então, vem com esse olhar, tá? Vem com o olhar de quem vai sair dessa aula de hoje. Afinal de contas, todas as quintas-feiras a gente tem uma aula, mas especialmente para você que está com esse desafio, vem com o olhar de que você vai sair da aula de hoje com uma solução. Essa é a promessa que eu faço para você, é isso que eu vou tentar trazer aqui para você. E já quero aproveitar então te falar, né? O que a gente preparou para essa live, tá? Preparamos então estratégias para você aplicar nessa sua rotina, tá? Que envolve as 8 horas de estudos, obviamente, de trabalho, e conciliar com os estudos, e encaixar isso dentro dessa sua vida corrida. E principalmente fazer a transição de um momento para o outro. Então a gente preparou uma live por completo que eu dividi em 3 partes. Primeiro, a gente vai falar sobre planejamento e organização. Então, como é que você se planeja, como é que você se organiza? Eu vou trazer na prática o que você tem que fazer aí na sua casa para começar a aplicar o método 3.1 nos seus estudos, tá? Não tem uma planilha aqui, a gente vai criar um cronograma hipotético. Se vocês quiserem aí, ó, aproveita e já coloca para mim a sua rotina nos comentários. Roberto, eu trabalho de tal hora até tal hora, que aí eu vou pegando exemplos reais de vocês. Claro que eu pensei em alguns, né, baseado na rotina que a gente tem aqui de dentro, de exemplos de alunos nossos, mas se você quiser participar, vai ser muito bem-vindo, muito bem-vinda. Coloca nos comentários então, Roberto, a minha rotina é essa de trabalho, que horas que eu devo estudar, como é que eu organizo isso, que aí eu já pego um exemplo real de vocês, tá? Vamos falar sobre as metas também, e aí na parte 2 a gente vai falar sobre a execução. Porque é muito comum, eu não quero que você saia daqui, tudo bem, Roberto me explicou lá, tudo lindo, maravilhoso, na teoria, e no campo da prática, que é o que realmente importa, não é verdade? Como é que eu garanto, né, que você não vai falhar? Como é que eu posso te ajudar a entender como você se organiza, né? E vou trazer alguns truquezinhos aqui que eu particularmente uso na minha rotina do dia a dia, que funciona demais e eu tenho certeza que vai funcionar para a sua também, porque a minha também é bem corrida, né? Eu tenho bastante coisa para fazer. Que mais? E na parte 3, finalmente a gente vai chegar na cereja do bolo, que é para você fazer o seu acompanhamento e o monitoramento para saber se está dando certo, né? Então, perceba, tentei cobrir todas as áreas aqui para fazer essa rotina de estudos para você que tem 8 horas ou menos, né? Se você tem menos horas para trabalhar, se você trabalha de repente 6, 5, um horário reduzido, só um turno,
mais fácil ainda de você conseguir também conciliar as duas coisas. E por fim, quero já convocar vocês aqui do YouTube. É o seguinte, a partir de hoje, você é quem decide a minha próxima live. Você, no final, vai ter uma enquete para você deixar o seu voto. Roberto, eu quero aprender isso. A gente vai dar duas opções. Eu vou pedir aqui para Camila. Camila, por favor, escolha as duas opções. Duas. E não três. Falei duas e escrevi três. Para a gente colocar na enquete ao final. Pronto. Então, no final, você vai me ajudar a fazer a nossa próxima live da próxima quinta-feira, às 19 horas, dia 13 de fevereiro. Combinaram, então? Vamos embora? Beleza, o som tá bom aí, áudio tá ok também, tá chegando tudo ok aí pra vocês? Beleza? Ok, então. Vamos embora. Galera, é o seguinte. Vou fazer como eu sempre faço, tá? Pra você que já me acompanha aqui, já viu outras lives minhas, sabe que a gente faz o quê? A gente pega aqui, ó, reduz aqui, o Roberto na tela, para poder caber o meu arquivo aqui, para a gente poder ir digitando e dessa forma fica bem claro, bem direto ao ponto, né? Sem que você perca um detalhezinho de tudo que a gente vai passar para vocês aqui. Aproveita e digita também de onde você está falando, quero saber de onde você está falando, qual é o concurso que você está se preparando, está estudando, que é muito importante para a gente também entender, assim eu posso te ajudar ainda melhor. Olha aí, apareceu? Beleza, então, show de bola. Deixa eu só organizar isso aqui para ficar mais organizado aqui. Perfeito. Eu acho que eu vou botar até o chat aqui na frente, ó, porque dessa forma eu não perco nada. Tudo certo? Camila já está ali a postos também. Então tá bom, vamos embora. Olha só. Roberto, primeiro de tudo, né? Eu sei que essa rotina ideal para quem estuda, ela precisa o quê? Ser realista, né, gente? Precisa funcionar. Então, para fazer ela funcionar, a gente precisa, antes de tudo, pensar o quê? Bom, não é fácil, mas como eu te disse, é plenamente possível. Você dá conta sim. Por que que eu posso afirmar isso? Porque uma vez que você tem a organização, planejamento, uma vez que você estabeleça e aplique todas as dicas que eu vou falar aqui para você, você vai se blindando na medida em que você vai o quê? Executando e vai criando esse hábito de ser uma pessoa organizada, planejada, uma pessoa que tem uma previsibilidade de como vai ser o seu dia no dia seguinte. O que acontece muitas vezes, para você que trabalha e estuda, é que, primeiro, o que lhe falta, né? Horários fixos. Horário fixo, tem que ter horário para tudo, gente. Quando você vive a sua vida no sentido de, eu vou trabalhar e aí quando eu chegar em casa, eu estudo, né? Então eu trabalho vamos pegar um horário padrãozão comercial, de 8 às 12, 2 às 6, chego em casa às 7, 7 e meia, 8 horas, eu estou sentado para estudar até 11, por exemplo, tá? Então quando você não tem um horário fixo, ou seja, quando eu chegar em casa eu paro para estudar, sabe o que acontece? Quando você sai do trabalho, você pode gastar mais tempo do que o necessário. Quando você chega em casa, você vai olhar o celular, você vai olhar a rede social, você vai responder e-mail, você gasta mais tempo do que necessário, porque como você não tem um horário fixo, na sua cabeça não está programado um momento específico para começar. Então, a falta de horário fixos, né, acarreta a falta, então é melhor botar assim, ó, a falta de horário, a falta de comprometimento. Porque veja só, muita atenção, vamos começar logo aqui dando umas tijoladas com amor, né? Como eu costumo ouvir muito de meus alunos. Roberto, ele é ótimo porque ele dá umas tijoladas com amor. A gente dá uma tijolada, mas tem amor envolvido, né? É muito importante, às vezes, a gente receber uma tijolada pra gente poder acordar pra vida, né? Acordar e perceber, velho, se eu não fizer, ninguém vai fazer por mim. Eu tô incomodado com esse espaço preto aqui em cima, ó. Não tá legal esse espaço preto. O que eu boto aqui, Camila, aqui em cima? Mas vocês estão vendo a tela, tá ok, né? Vamos embora. Então, a falta de horários fixos acarreta a falta de comprometimento. Veja, eu tô comprometido a toda quinta-feira tá aqui. Eu e meu time estamos comprometidos a dar o nosso melhor para você. Porque a gente sabe que é o seu sucesso, a sua aprovação que faz o nosso sucesso, faz a nossa escola crescer cada vez mais.
Mas, cara, se você não estiver comprometido com a sua própria vida, né? Porque concurso público, no final das contas, é isso. Você está falando da sua vida. De como você vai viver os seus próximos 5, 10, 15, 20, 30 anos. Como vai ser a sua aposentadoria, né? Que tipo de exemplo você quer deixar para seus filhos? Para ser orgulho dos seus pais? Enfim, quando a gente fala da sua vida, não tem nenhuma pessoa que possa estar mais comprometida do que você mesmo. Então você vai começar a perceber que eu vou falando coisas aqui que vão soar meio básicas, mas o que a gente vê é que as pessoas não fazem esse básico, que é meio óbvio, mas é o óbvio e o simples que funciona. Eu não vou trazer nada de complexo aqui, não vou trazer nada de assim absurdo que você não possa, hoje à noite, começar a executar e começar a fazer amanhã. Você vai ver. Inclusive, essa é uma das nossas... dos nossos maiores objetivos aqui, desmistificar essa coisa de concurso, que não é pra mim, que eu não consigo, não tem nada de errado com você. Você só não tem as ferramentas, né? Você não tem a metodologia correta para conseguir sua aprovação. E a gente já viu, assim, transformações incríveis de pessoas que estudavam 2, 3 horas por dia e hoje passaram nos melhores concursos do país. Então não é a falta de tempo, é a falta de organização e de comprometimento. Então já fica com essa ideia. A falta de horários, você precisa de horários fixos. Ó, outro dia eu estava inclusive vendo uma live do Andrew Huberman. E aí eu gosto de fazer essas lives aqui no YouTube porque eu consigo dar para vocês exatamente o meu... Ele é esse cara aqui, tá? Exatamente o meu... Ó, inclusive apareceu aqui, ó, a live que eu vou mencionar para vocês. How to Learn Faster. Tá vendo aqui? O Andrew é um pesquisador, né? É um neurocientista. Ele dá aula em Harvard, né? PhD, neurocientista. E ele tem esse canal aqui que eu consumo demais. Desculpa, não é Harvard, é Stanford. Tá aqui, ó. Então, em uma dessas lives que ele ensina o que é a neurociência e a teoria da cognição, ciências que eu tô cada vez mais me aprofundando e estudando, ele relata um estudo, né, um estudo de Harvard que pegou aqueles estudantes que tinham as melhores notas para entender o que eles faziam, como é que eles se organizavam, quais técnicas eles utilizavam. Claro que a gente não vai entrar na parte de técnica, porque a live não é sobre isso. Você já pegou que a live é sobre rotina. Isso envolve planejamento e organização. Então a gente vai ficar nesse tema. E uma das coisas que o Huberman fala lá, dessa pesquisa, é que todos eles tinham horários fixos. Eles não abriam mão de ter um horário determinado em que começariam o estudo. Então, dentro desse contexto, que você já sabe da importância disso, seja bem-vindo, Zé Ricardo, lá do Rio de Janeiro, a Josiane de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Vamos lá. Por onde você começa? Eu preparei aqui para você, olha só. Isso aqui é a nossa chamada PDE, a Planilha de Diagnóstico e Desenvolvimento dos Estudos, tá? Isso aqui é exatamente a mesma planilha que meus alunos têm acesso. E aí, o que eu planejei aqui com você? Você pode fazer isso no Excel, como isso aqui vocês estão vendo, é uma planilha de Excel, tá? Você pode fazer isso na sua agenda, mas o que você não pode é fazer um planejamento e não imprimir esse planejamento e não colocar concreto no papel. Não é na sua cabeça que tem que ficar. Porque se fosse só pela sua cabeça, você chegava no horário certo, e você não está conseguindo, e você enrola, e aí as coisas acontecem e o estudo sempre fica por último, para depois, 1 hora só, quando você deveria estudar 3, 4. Então, por onde você começa? Eu vou começar a traçar para você aqui o passo a passo. Como é que eu tenho horários fixos? O primeiro passo não é colocar as horas que você vai estudar, e sim as horas que você sabe que não vai poder estar estudando, porque você vai ter o quê? O seu trabalho, tá? Então, eu não tô falando para você não delimitar, mas o primeiro passo é bloquear as horas do dia em que você não pode, de forma alguma, sem exceção, estudar. Então veja, eu delimitei bastante, né? Vamos lá, vamos fazendo na prática aqui, ó. Como é que eu faço isso, Roberto? Então eu vou pegar aquela rotina lá que eu citei. O cara trabalha aqui na segunda de 8 às 12, depois tem almoço, e aí depois de 2 às 6. Ok, pessoal? Então aqui, almoço,
almoço, descanso, enfim. Aí vai dar rotina, né, da peculiaridade de cada um, ok? E aí eu vou colocar aqui como trabalho. Deixa eu diminuir um pouquinho aqui. E aqui, em vez de almoço, vai ser o seu horário de trabalho. Trabalho. Beleza? Então veja o que eu fiz aqui. Eu bloqueei os horários na segunda-feira que você sabe, sem exceção nenhuma, você não vai poder estudar. Até porque não dá para fazer as duas coisas ao mesmo tempo, porque você vai estar trabalhando. Esse é o primeiro passo. Vamos imaginar que isso aqui, ó, se repita de segunda a sexta. Perfeito? Olha como começa a ficar claro. Eu não posso trabalhar de 8 às 12 segunda a sexta, nem de 2 às 6 segunda a sexta, porque eu estou no trabalho. Nesse momento aqui, almoço. Você poderia até colocar uma interrogação, mas será que não dá para estudar um pouquinho aqui? Afinal de contas, são 2 horas. Você não precisa de 2 horas para almoçar. Você sabe disso. A gente come ali uma refeição em 15, 20 minutos, você já se alimentou. Né? Se for perto do trabalho e tal, tem um deslocamento, vamos considerar tudo aqui. Mas eu tenho certeza que entre meia hora e 40 minutos dessas 2 horas aqui daria para você estudar também. Mas beleza, a gente vai chegar lá de aproveitar esses momentos, tá? Roberto, ok, 8 às 12 e 2 às 6. Primeiro passo eu coloquei. O segundo passo, portanto, depois que você bloqueou as horas que você não pode estudar, é você estimar as horas dedicadas aos estudos. Perfeito. Então vamos lá. Vamos imaginar que se você sai às 6, você vai ter esse deslocamento para casa, vai ter que tomar banho, jantar. Então aqui eu vou usar como deslocamento, tá? E aí você teria, portanto, ali... Olha como começa a ficar claro, porque está no papel, né, gente? Porque está escrito. Então você faz aí do seu jeito, na folha, na agenda, no Excel e depois imprime deslocamento. Então aqui, ó, pronto. De 7 às 22, 3 horinhas, estudo. Estudo. Perfeito? De segunda a sexta. Significa dizer que você vai estar estudando 3, 6, 9, 12, 15 horas. 15 horas por semana. Bem bacana para quem trabalha e estuda. Dormiu 22, para no outro dia 6 horas acordar, dormiu 8 horas por dia, se organizar, e aqui é o deslocamento, café da manhã, acordou, chegou no trabalho novamente. Beleza, então? Tudo bem? E o sábado e domingo, né? Bom, lembra que eu te falei no começo que normalmente quem trabalha e estuda tem um desafio maior. Eu sinto pra mim que se você estudar umas 5 horinhas para fechar as 20 horas semanais, porque aqui já tem 15, você não morre não. Tá tudo bem, você pode escolher o sábado de manhã para fazer 5 horinhas, tá? Então eu colocaria tranquilamente aqui 5 horas no sábado, pela manhã, para você depois ficar livre no sábado à tarde, o domingo é todo seu, da sua família, enfim, dos filhos, para na segunda voltar à rotina. Então aqui a gente já fechou 20 horas, é uma excelente meta para quem trabalha e estuda 8 horas por dia, ok? Esse é um excelente planejamento. Então, o terceiro passo seria você decidir, né, porque aí vai caber muito do seu comprometimento com sua aprovação. Decidir pelas horas do final de semana, e como a gente já fez ali, considerar o quê? O descanso, né? Então, muito importante, você não pode negligenciar. Veja que aqui eu coloquei, ó, de 10 até 6, você vai ter 8 horas de sono, certo? Então, aqui, ó, é hora de dormir. Até porque, gente, se você não dorme bem, o seu estudo, a sua aprendizagem fica prejudicada, tá? Então, é muito, muito importante que vocês cuidem do sono de vocês, tá bom? E aqui de manhã já é café da manhã, enfim, organização para sair de casa e trabalhar. Então, café. Para você que tem filho, tem filha, deslocamento para levar eles para a escola, obviamente, que é a minha rotina, que eu faço todos os dias também, para ir você estimando. Tá ok? Simples, fácil, tranquilo, né, fazer. Roberto, mas e aí, hora de academia, hora do exercício físico? Pois é, a gente pode tentar encaixar alguma coisa aqui, ó. Né? De repente um treinozinho antes do almoço, você já se troca na academia mesmo, é no caminho ali perto, né? Tentar encaixar aqui. Ou você diminuir uma hora do seu almoço, sair mais cedo, em vez de 18, sair às 17, combinar aí dentro do seu trabalho, se for possível, obviamente, e colocaria a academia aqui, ó, nesse horário. Para depois se deslocar para casa e estudar. Super importante exercício físico também, tá? Então eu não estou desconsiderando. Agora eu estou te dando duas opções.
Estou te dando duas opções. Considerar o descanso de 7 a 8 horas, não menos, né, que isso, e exercício físico. Super importante, que pode ser ali, como a gente falou, né, hora do almoço, e, gente, aqui, ó, ou após o serviço. Aqui, ó, para nós, ó, você não tá treinando para ser maratonista, para ser atleta olímpico, nada disso. Você tá treinando para ser um concurseiro profissional, é diferente. Você quer ser fera nos livros, então você nem precisa ir todos os dias. Nem precisa ir todos os dias. 3 vezes na semana o exercício físico tá de excelente tamanho, tá? De excelente tamanho. Assim você vai ter também tempo, né, aqui para almoçar mais tranquilo, ou para estudar em 2 vezes na semana. Então, terça e quinta você aumenta um pouquinho de estudo, segunda, quarta e sexta você dá uma corridazinha para fazer o tempo ali com a academia. Roberto, mas e o horário pessoal para resolver coisas, né? Então, você pode trocar aqui também, é outra opção, né? Você pode botar o pessoal aqui e estudar pela tarde, pelo sábado à tarde, né? Depois do almoço. Uma outra opção também, porque é importante, né? Fazer aquelas coisas que precisam ser feitas da casa, enfim, fazer a feira da semana, fazer o mercado, enfim, você pode colocar o pessoal aqui na hora do almoço. Mas percebam, olha a parte mais importante, volta aqui para mim. Deixa eu tirar um pouquinho aqui. A parte mais importante que eu preciso que você preste muita atenção e tenha em mente é que, por mais que você tenha esse primeiro plano, isso é um esboço que você cria para você, em que você tem horários fixos, tem metas. Então isso significa dizer que quando você sabe que precisa estar estudando aqui às 19 horas, você sabe que tem que sair do trabalho na hora certa, você sabe que você não pode passar na casa de um amigo para trocar ideia, para ficar de papo, você sabe que você precisa fazer sempre o mesmo caminho, não desviar, você sabe porque você tem o que, gente? Um comprometimento. Lembra? Horários fixos, a falta de horários fixos acarreta a falta de comprometimento. Quando você tem horários fixos, você começa a perceber que, cara, a minha vida tem que ser regulada por isso aqui que eu comprometi comigo mesmo e com ninguém mais. Roberto, beleza, entendi como é que faz um planejamento, ficou claro, execuível, que é o mais importante, né? Dá para fazer aqui, não tem nada assim fora, né, da curva de que você precisa ser um super pai, uma super mãe, nada disso. Tá tudo bem óbvio e claro o que dá para você fazer. Definimos as metas claras, a hora que você tem que chegar em casa, a hora que você tem que começar a trabalhar. Falamos sobre o cronograma de estudos, trabalho, descanso. Fizemos o passo a passo. Agora, vem a parte 2. Portanto, a gente começou aqui com a parte 1 que eu falei, né? Planejamento e organização. Ou melhor, antes da gente ir para a parte 2, deixa eu só colocar um disclaimer aqui. Muito importante. Tá? Disclaimer. Ó, eu tenho um mentor que sempre falava essa frase que eu gosto muito. Nenhum planejamento sobrevive ao campo de batalha. Significa dizer, eu até antecipei ele de uma outra forma. Significa dizer, seja flexível. Depois que você determinou os seus horários, ficou tudo bonitinho, organizado, né, na planilha, com metas, tá tudo legal, seja flexível. Porque se na primeira semana não der certo, na segunda semana não der certo, nenhum planejamento sobrevive ao campo de batalha. E aí eu vou te mostrar na parte 3 como é que você vai fazer para ajustar isso, tá? Mas antes a gente vai ter que falar da parte 2, que é como é que você faz para garantir que esse planejamento seja executado. Quais são as ferramentas, estratégias que você tem ao seu dispor, no seu bolso, provavelmente pode estar na sua mão agora, para fazer com que você efetivamente execute aquilo que você planejou. Então, nenhum planejamento sobrevive ao campo de batalha, portanto, nas primeiras semanas, caso, né, o campo de batalha se mostre mais difícil do que o planejamento que está bonitinho, então nas primeiras semanas, caso necessário, esteja aberto e seja flexível para fazer adaptações. Vou mostrar na parte 3 como é que você vai fazer isso. A gente cobriu tudo aqui, tá, gente? Beleza, então? Vamos para a parte 2, então. Qual que é a parte 2? A execução do planejamento. Roberto,
entendi, tranquilo, dá para eu fazer, dá para eu começar a fazer, mas como é que eu garanto que isso vai ser de fato executado como você falou? Bom, olha só. Como eu disse para vocês, tudo, ou quase tudo, né? A grande maior parte das coisas que eu ensino aqui nas lives são coisas que eu já testei, seja comigo, seja no meu método, seja com meus alunos, e que eu validei. Portanto, não é algo que eu estou fazendo ou falando pela primeira vez, tá? Não é algo que eu li no livro e que eu não trouxe para a prática para ver se funciona. Pelo contrário, né? Eu tenho até essa preocupação muito grande de estar passando para você algo que eu sei que se você colocar em prática vai funcionar. Você vai ter essa rotina ideal mesmo trabalhando 8 horas de estudos, mesmo trabalhando 8 horas por dia. Então, como é que você garante? Como garantir que não vou falhar? Essa talvez seja uma dúvida, uma pergunta que você esteja desconfiado, né? De si mesmo, de si próprio, e tá tudo bem, né? Porque você já tentou outras vezes, porque alguém já fez um cronograma para você, porque você já tinha contratado um cursinho, não deu conta, desanimou, deixou para lá, mas talvez você não estava fazendo do jeito que eu estou te ensinando aqui e não estava adotando as medidas que a gente vai começar a ver a partir de agora. Então, uma das coisas que vão garantir que você não vai falhar... Ah, tá, peraí. Porque toda hora eu lembro de uma coisa e tem que ficar completo, né, gente? Depois do exercício físico, disclaimer, né? Então eu vou botar assim, ó, disclaimer 1, lembre-se dessa parte, não, porque já tá tudo lá de 1. Vou botar A. Disclaimer A, disclaimer B. Imprima o planejamento de estudos, né? E coloque em dois pelo menos, locais visíveis. Locais visíveis da casa. Então vai ser no seu horário de estudo, no local de estudo, e pode ser outra no banheiro, porque a gente vai logo pro banheiro quando a gente acorda, né? Então a primeira coisa que eu quero que você veja na hora que você acordar, isso aqui é muito importante, esse último disclaimer, tá? Tem que imprimir, não é para ficar guardado aí na gaveta, não. Então vamos lá. Como é que eu garanto que eu não vou falhar, Roberto? Então, tem coisas que, para que a gente efetivamente execute, alguém precisa lembrar. Só que vamos combinar aqui, né? A essa altura do campeonato, é muito difícil a gente contratar uma babá, né? Pra estar ajudando a gente. Mas olha que interessante. Você tem uma babá bem aí, no seu bolso. Você vai pegar o seu celular e vai colocar alarmes. Isso mesmo. Então, lá no nosso horário, se era às 19 horas que você tinha que começar a estudar, né? Então, dentro desse planejamento aqui, como garantir que você não vai falar? Aqui, ó, primeiro, configure no seu celular alarmes para te lembrar do início dos estudos. Então, por exemplo, naquele exemplo lá, você vai colocar para as 18h45, porque você também não vai colocar no horário exato, para bater às 19 horas e você não está pronto para começar. 19 horas você está sentado estudando. Percebam que eu coloquei 18h45. Por quê? Porque eu quero 15 minutos, use 15 minutos para fazer uma transição suave. Exatamente. Eu quero que você use esses 15 minutos, então 18h45 você tem que estar sentado. Você vai ter 15 minutos para fazer uma transição. Para você sair do seu modo pai, mãe, trabalhador, cheguei em casa, minha vida, preocupação, deixa tudo do lado de fora, né? No caso, do lado de fora da sua mente. E parar para única e exclusivamente sentar para estudar, concentrado, focado, organizado e planejado e feliz, né? Com um sorriso no rosto, porque é essa atitude que vai fazer você mudar a sua vida. Então, esses 15 minutos você vai transicionar. E como, né, que você vai usar? Como usar os 15 minutos? Como fazer para a transição? Como fazer essa transição? Aí a gente pode fazer algumas sugestões aqui para você. Algumas sugestões. Você pode, tá? Exemplos. Você pode meditar, pode relaxar ouvindo música, você pode fazer uma ativação mental. Mas essa ativação mental é para os estudos, porque você já está ativadão do seu dia, né? Aconteceu um bocado de coisa, resolveu um bocado de coisa, você está ali, discutiu com o chefe, brigou, foi para lá, para cá, buzinou no trânsito, recebeu buzinada, enfim, se estressou, nervoso, preocupado.
mas essa ativação mental é para os estudos. Inclusive, eu quero aproveitar aqui e te lembrar que eu tenho lá no nosso Instagram, eu vou pedir para a Camila colocar na descrição do vídeo, um exercício de ativação mental que você pode fazer. Olha ele aqui, ó. Vamos lá. Deixa eu achar aqui. Deixa eu ir lá no meu Instagram. Peraí. Camila, você consegue achar aquele da respiração? Tá aparecendo outras coisas aqui pra mim. Ah, tá. Eu tenho que botar barra, deixa eu ajudar a passar. Roberta, porque pelo computador é diferente, né, galera? Aqui, ele tá aqui, ó. Aqui embaixo. Inclusive, ele tem bastante acesso. E se você for lá, acessar, assistir, eu consigo mandar, inclusive, o áudio pra você, tá? Então, eu vou colocar na descrição do vídeo e nos comentários esse exercício de ativação mental para você, ó, ativação mental para estudar melhor. Ele tá com 342 comentários. Tá aqui, ó. Tô mostrando aqui o exercício e lá você vai assistir para você poder também receber no seu direct lá do Instagram o áudio, tá bom? Então eu vou colocar o link aqui embaixo. Cadê? Copiar link. Camila vai botar nos comentários, para você que está vendo o replay dessa live, você clica, vai assistir, eu estou aqui explicando ó, exatamente o que você tem que fazer, e aí depois eu vou mandar para você esse áudio, tá? Para você fazer essa ativação mental aí, e essa transição da forma mais relaxada e efetiva possível, tá bom? Bom, e assim você conseguiu entrar onde? Áudio de ativação mental, ver Reels do Instagram, link na descrição do vídeo, com direito a receber o arquivo com o áudio, tá? No direct. É só seguir lá, assistir o vídeo que eu explico lá como é que você vai conseguir baixar e eu mando para você no seu direct, tá bom? Beleza. O que mais que você pode fazer e deve fazer? Perceba, aqui a gente já está entrando no modo concurseiro profissional. No modo que eu chamo de concurseiro profissional, que é onde você tem que estar na hora de estudar. Para essas suas 3 horas efetivamente render. Para você começar a disciplinar a sua mente de que, ei, agora é hora de estudar. Não é hora de se preocupar com as coisas que você não pode resolver, inclusive para quem estuda à noite, né? Para quem estuda à noite, está tudo fechado, você não vai resolver nada. Nenhum problema que você tenha, você vai conseguir resolver. Então é hora de estudar. Discipline a sua mente, porque ela faz aquilo que você manda. Negócio que a gente tá perdendo o controle da coisa e aí ela cria toda aquela situação, inclusive emocional, e sobrecarga de tudo que acontece. Então, hora de disciplinar. Você cria essa rotina de transição, cara, vai render demais o seu estudo, vai ajudar muito. Escuta lá o áudio que vai te ajudar todos os dias. Que mais que você pode fazer também? Você pode fazer lembretes diários. Olha que legal, você colocou o alarme para te lembrar todos os dias do início. Em breve, daqui a, sei lá, um mês você escutando aquele alarme, você nem vai precisar mais, que você já vai saber, eita, 18h45 já era para eu estar sentado, estudando, né? Fazendo a minha transição para iniciar. Mas os lembretes eu acho legais. E os lembretes, eu não quero que você use lembrete, para te avisar do tempo, não. Eu quero que você use os lembretes diários, aqueles aplicativos que todo mundo tem, né? Notificações, pode ser também, para indicar o quê? Os assuntos e matérias a serem estudados. Matérias a serem estudados. Então, isso aqui é para fazer você se conectar, esses lembretes diários tem que chegar para você, para fazer você se conectar com o seu objetivo. Para você estar o tempo inteiro ali, cara, é isso aqui que eu quero para minha vida. É isso que vai mudar a minha vida. É essa disciplina que eu preciso criar. E vai estar sempre o tempo inteiro, ó, bipando aqui para você, lembrando para você do porquê que você precisa sentar para estudar. Então vamos imaginar lá dentro do nosso planejamento, vamos voltar lá para ele, que aqui na segunda-feira é constitucional. Beleza? Eu vou até pintar de outra cor aqui, essa parte de estudo, para chamar um pouquinho mais de atenção. Pronto, constitucional. Aqui você tem penal, aqui você tem processo penal, aqui você tem administrativo, aqui você tem português, enfim, né?
Eu não vou efetivamente entrar nessa parte da divisão das matérias, nem adentrar muito nessa parte, que a gente já tem inclusive outras lives que eu falei um pouco sobre isso, tá? E pode ser inclusive um dos temas, se vocês quiserem, podem deixar a sugestão aí dos temas, que quem sabe se o seu tema for muito bom, entra na nossa enquete, né, Camila? No final aqui da nossa live, tá? Eu posso colocar ele como opção. Então perceba, a notificação tem que ser o quê? À noite, na noite anterior. Então, na segunda-feira, você programa um lembrete para penal da terça. Percebe? Eu não quero conseguir chegar a notificação no dia. Por que que é importante, né? Os lembretes diários indicando assuntos, materiais a serem estudados na noite anterior, então acerca do dia seguinte de estudos. Para que que eu preciso essa antecipação do lembrete, Roberto? Não é no dia, não? Não. Porque uma outra coisa que você vai fazer é o quê? Preparar o seu material de estudos. No final da noite para o dia seguinte. Então, essa preparação do seu material de estudos no final da noite de segunda para o dia de terça, que no caso vai ser o quê? Penal, já vai, inclusive, ajudar a disciplinar a sua mente para no dia seguinte lembrar, o material já está na mesa, são 18h45, meu alarme bipou, o lembrete chegou, eu vou estudar às 18h45 penal. Então veja só, gente, eu gosto muito dessa palavra, né? Previsibilidade. Candidato, eu diria que qualquer um de nós, não só se resume a candidato, mas todo mundo, todo ser humano que vive nessa terra com previsibilidade, sabendo o que vai fazer, o que vai acontecer no dia dele, ele é um vencedor. Ele está organizado. Ele está planejado. Porque ele não é pego de surpresa pela vida. Ah, Roberto, querem que eu conte que eu fui pego de surpresa? E querem que eu mostre para vocês como que tudo que eu ensino para vocês são coisas que eu faço? Ó, tá vendo isso aqui? Ó? Esse aqui é meu caderninho. Eita, vai ficar escuro aqui. Mas beleza, dá para ver um caderninho com um bocado de coisa anotada aqui. Todos os dias à noite eu anoto o que eu vou fazer no meu dia seguinte. Tarefas que de repente não deu para terminar hoje, eu vou colocar para amanhã. E aqui tava. Dia 6 de fevereiro, quinta, tarde, né? Hoje é tarde. Eu tive uma nutricionista, né? Para ir às 15 horas. Iria passar na OAB para pagar minha anuidade. Tive que passar na Procuradoria do Estado para fazer o protocolo de documento. Live às 19 horas. Esse ia ser a minha tarde. E a minha reunião também com a minha equipe que acabou não acontecendo. Por quê? Isso aqui foi meu planejamento. Essa foi minha previsibilidade. Olha aí aqui, ó. Organizado. Saí de casa, sabendo o que ia fazer. Consegui fazer só o primeiro, que foi o médico. Quando eu saí do médico, eu comecei a ficar com uma náusea, um mal-estar. Gente, tão grande, que eu fui pego de surpresa. Daí eu não fui na OAB. Consegui também ir na Procuradoria, então foram 2 das 3 coisas aqui, e voltei para casa. Também não fiz a reunião. Mas perceba, um problema de saúde que aconteça, qualquer um pode acontecer, e eu realmente, nossa, eu fiquei tão mal, fiquei suando frio. Minha esposa teve que parar o carro numa clínica para eu poder respirar ali e já ficar perto de algum lugar que se eu precisasse de atendimento, né? Enfim, consegui voltar para casa, acho que foi alguma coisa que eu comi que me fez mal. Mas perceba, isso não está no nosso controle. Não é verdade? Isso pode acontecer comigo, com você, com qualquer pessoa, de ter uma tarde dessa, enfim. Mas o que está no seu controle que você não está controlando? Isso aqui tudo. Isso aqui, gente, o que é que tem de demais em você parar para fazer isso aqui, para começar a ter a rotina ideal de estudos que vai se encaixar na sua realidade? Não é verdade? Então a previsibilidade é ter o possível, que eu vou colocar assim, controle do que você, de fato, pode prever que vai acontecer. Então, de novo, previsibilidade. E aí, Roberto, o que acontece quando você tem um dia desse aqui que não acontece nada? Provavelmente a gente vai remarcar, a reunião ficou para amanhã, a OAB pode esperar um pouco, eu não estou no prazo, né? Por isso que é sempre bom fazer bem antes, o vencimento é no final desse mês de fevereiro ainda, mas eu já queria antecipar logo, porque fica lá pelo centro, e eu fui lá pelo centro, né, no médico. Então eu já ia resolver logo as 2 coisas. Então perceba, quando você tem essa previsibilidade, quando você tem essa organização, esse planejamento, as coisas acontecem na sua vida. O estudo vai acontecer na sua vida
Porque você está se propondo a ser um candidato organizado, planejado, né? Com previsibilidade do seu dia. Isso é fundamental, especialmente quando você tem pouco tempo. Então você está disciplinando a sua mente, criando hábitos novos e fazendo com que você se torne uma pessoa altamente produtiva, que consegue passar o dia, chegar no final do dia e falar: caramba, fiz muita coisa, estudei, trabalhei, dei conta de tudo que eu precisava dar. Faz sentido? Beleza? Tudo bem até aqui? Boa noite, Roberto a todos. Rose, Slane, letra B é muito importante para quem procrastina como eu. Nova Friburgo, letra B foi a imprimir o planejamento de estudos. Boa, boa. E aí, Roberto, você lembra que eu falei para você que a live estava dividida em 3 partes? E que existe aquele ditado que fala, né? Que nenhum planejamento sobrevive ao campo de batalha. Que você vai ter flexibilidade, que a sua rotina pode mudar, e você vai ter que saber ter esse jogo de cintura. Parte 3 da live, estamos chegando ao final. Acompanhamento e monitoramento. Talvez isso aqui seja uma das coisas que, se você já teve agenda, se você já fez cursinho, que os caras montaram o horário para você, etc e tal, mas provavelmente eles não te ensinaram isso, mas é uma das mais importantes. Porque é justamente aqui, depois que você se planeja, depois que você executa, e depois que você para fazer esse acompanhamento, esse monitoramento, que vai permitir você ter aquela flexibilidade que eu falei, porque afinal de contas, nenhum planejamento sobrevive ao campo de batalha. E não só isso, lembra que eu falei para você no começo da live? Se você é uma pessoa que já executa, que já trabalha, estuda, já consegue fazer tudo, provavelmente você vai começar a encontrar, executando essa terceira parte que pouquíssima gente faz, ou sabe fazer, porque ninguém nunca ensinou, você vai aprender comigo aqui agora, é para você achar o quê? Aquele a mais que você consegue encaixar na sua rotina. Roberto, mas eu já estudo 3, 4 horas por dia, eu trabalho 8 horas, já tô bem. Não, você pode conseguir arrumar uma quinta hora. Você pode estudar 5 ao invés de 4. Cara, 1 hora a mais por dia no final da semana são 5 horas. É como se sua semana não fosse de segunda a sexta, fosse de segunda a sábado. Você entende como 1 horinha faz maior diferença? Isso numa semana. E em um mês, vezes 4, são 20 horas a mais. Então, 1 hora a mais no seu dia faz a maior diferença. Efeito composto, né? É multiplicador isso aí. Então, se você já está ali com 3, mas quer chegar na 4ª hora, fica comigo, porque essa parte aqui vai te ajudar bastante. Vamos lá. Como que a gente faz o acompanhamento e monitoramento do que planejou para o estudo? Todo final de semana, então vou botar todo sábado ou domingo, tá? Eu acho que é bem particular e você vê o que funciona melhor para você. Você vai fazer uma revisão do cronograma. Portanto, ela é semanal. Toda semana você tem que fazer uma revisão do seu cronograma. Para você que viu a meus stories lá do Instagram, é aqui que a gente vai falar sobre as 3 perguntas de ouro, tá? Que são as perguntas que eu uso aqui no meu planejamento e que eu adoro fazer. Eu adoro fazer porque ela ajuda demais a gente a ter essa clareza e encontrar onde que a gente pode melhorar, tá? Onde a gente pode melhorar. Beleza? Eu estava abrindo aqui para conferir aqui um erro que parece que deu ali no YouTube. Mas tá tranquilo, vamos embora. Eu adorei esse aqui, Camila. Camila me deu 2 aqui. Tá. Depois eu te respondo essa daí. Ou então manda lá no chat. Como usar os 15 minutos para a transição? Vamos lá. Como é que você faz essa autoavaliação, né? E por que ela é importante? É neste momento que você vai encontrar o que falta para fazer o planejamento ficar ideal, né? Para ficar perfeito, pelo menos dentro das suas realidades. É aqui que a gente vai encontrar o que falta, é aqui que a gente vai buscar essa melhoria contínua, que é o que todo candidato precisa ter para ser aprovado. Você só para de melhorar todas as vezes que você estuda e aprender cada vez mais depois que você passa, né? Depois que você toma posse, aí você pode parar. Então, vamos lá. 3 perguntas
de ouro que você deve fazer nesse momento. Então chegou o sábado ou domingo, um horário específico. E de novo, olha só como é importante, tem que ter um horário específico. A gente nem botou aqui, né? Vamos botar aqui. Pode estar dentro desse pessoal ou pode estar no final dos estudos, tá? Então vou botar aqui, ó. Parte 3. Vocês já sabem o que que é. Parte 3. Eu vou deixar até de uma cor mais chamativa para chamar sua atenção, você não esquecer. Nesse horário aqui, que é domingo às... Que horas são aqui? 19 horas, você vai parar. Cara, isso aqui leva meia hora, tá, gente? Não é muito tempo, tá? Super importante essa parte aqui. Você vai fazer as 3 perguntas de ouro. Ao invés de parte 3, eu vou botar 3 perguntas. Pronto, fica mais claro. Beleza? Não esquece de colocar no seu cronograma depois você imprimir, para isso aí tá aí. 3 perguntas de ouro. Primeira delas, como foi minha semana? Olha como é simples. Você vai parar, se perguntar, como é que foi minha semana, essa semana? Como é que foi essa semana? O que aconteceu na segunda? Eu estudei na segunda. E na terça? Na terça enrolei. Aí você vai escrever para você como se fosse um diário. Segunda, eu consegui bater a meta. Olha como a gente já fica feliz, né? Quando a gente escreve uma coisa dessa para nós mesmos, né? O negócio tá começando a funcionar. Mas na terça eu enrolei. Gente, a gente pode mentir para as outras pessoas, mas pra gente mesmo a gente não se engana, né? Você sabe se você estudou, se você enrolou, né? Então eu enrolei, por isso só fiz metade da meta. Eram 3 horas, só fiz 1h30. Metade da meta. Tudo bem? Aí aqui eu preciso que você seja muito, mas muito honesto e sincero com a sua própria mente, com a sua própria vida, porque o seu compromisso da sua aprovação é você quem está fazendo, ajudando a construir junto comigo aqui. Então, essa revisão, nessa hora, você vai identificar o quê? O que foi concluído e o que foi desviado, né? Então, se você sabe que enrolou e só fez metade da meta, por quê? Por que você enrolou? O que foi que fez você desviar? Aí você vai botar. Discuti com minha esposa quando cheguei em casa. Sei lá, um exemplo, né? Com meus filhos. Ou recebi uma ligação que me tirou do sério. Você vai colocar, registrar. Porque assim você começa a entender o que é que te atrapalhou. O que é que desviou você de bater a meta na terça-feira. E aí você encontra o que é, assim, gente, vale milhões isso aqui, tá? Você começa a encontrar padrões de comportamento e emocionais. Quando você alcança esse nível em que você encontra padrões seus, né? Você está fazendo uma autoavaliação de comportamento e padrões emocionais, você começa a perceber o que é que está fazendo você procrastinar, como disseram no chat. O que está fazendo procrastinar? Quer ver um outro exemplo? Quer ver um padrão comportamental? Depois que você fez isso aqui, você vai registrar, você começa a perceber que toda quinta-feira eu procrastino, Roberto. Vamos ver o que tem quinta-feira. É dia de administrativo. Quinta-feira é dia de administrativo. Então, se você sabe que em um determinado dia da semana você não rende, nos outros dias você rende, tem algum problema com essa matéria. Você precisa fazer suas pazes com o administrativo, meu amigo. Senão você não vai passar, porque sua prova vai cair administrativo. Entende? Então, às vezes é uma disciplina, às vezes é uma pessoa, às vezes é uma situação. Se você não registra, sabe o que acontece? A sua vida continua acontecendo, os dias vão passando, as semanas, os meses vão se sucedendo e você está no mesmo lugar. Você não avançou. Você não criou a sua rotina ideal. Você não está avançando no edital. A sua prova está chegando e você sabe que você não está pronto para ela. Então perceba como essa autoavaliação que você faz com essa perguntinha simples, como é que foi minha semana, ela vai te trazer informações, dados críticos, fundamentais, para que você possa o quê? Corrigir a rota. Então essa autoavaliação vai te ajudar a permitir padrão de comportamento, ou também, não vou levar só pro lado ruim não, olha só, toda sexta-feira eu consigo ultrapassar
minha meta de estudos. Você identificou esse padrão. Tem 2, 3 semanas e você fala, cara, toda sexta-feira eu consigo ir além. Não faço 3 horas, eu faço 4, faço 5 à noite, eu vou até meia-noite. É porque é português? Não, Roberto, porque português eu nem gosto tanto. Mas é porque o quê? Eu quero ir dormir e aproveitar meu final de semana. Eu não quero estudar, por exemplo, no sábado tanto, então eu já adianto o momento do sábado. O que é que fez, e aí você se pergunta, o que me faz ser altamente produtivo nas sextas? Você vai encontrar um outro padrão. Aqui, ali, eu dei um exemplo do padrão pro ruim, mas pode ter um exemplo do padrão pro bom. Obviamente, porque eu tenho certeza que você é muito capaz e que você quer mudar sua vida por meio dos concursos. Então você precisa ficar ligado. Porque no momento que você encontra uma rotina ou algo que você faça que te deixa altamente produtivo, porque eu fui pra academia, pronto, aquele exemplo da academia que a gente trouxe na live, né? Você vai pra academia segunda, quarta e sexta, aí você identifica que você aqui fica mais disposto para condicional, processo penal e português. Porque você malhou, fez academia. Então você identificou algo que ative em você mais disposição, mais energia à noite. O que você tem que fazer? Malhar terça e quinta também. Entende? Esse autoconhecimento que a gente está falando, veja como a rotina, ela depende de você passar por esse processo aqui. Ninguém vai fazer isso por você, meu amigo. Cursinho nenhum vai te ensinar isso. Eu estou te ensinando isso aqui porque eu quero que você seja aprovado. Esse é o nosso interesse aqui no Eu Te Ajudo. Eu não quero te vender um material para você ficar tendo que se virar. Eu quero te dar o caminho das pedras. É exatamente isso que a gente faz aqui no Eu Te Ajudo. A gente vai muito além de te dar material. Porque material todo mundo vai lá e compra. Toda hora tem assinatura limitada, toda hora tem assinatura vitalícia. Você não precisa de uma assinatura vitalícia. Você precisa de um material que vai fazer você passar no seu concurso. E aprender, obviamente, sobre esse tipo de circunstância, de detalhe, que faz toda a diferença e permite você mudar de hábitos, né? Mudar de hábitos. Então o que faz você ser altamente produtivo nas segundas, quartas e sextas? É a academia. Pô, eu fico muito mais... Isso acontece mesmo, tá? Às vezes a gente pensa assim, principalmente quando você tá começando nessa coisa de exercício físico, né, e tal, às vezes a pessoa tá mais ociosa ali e tal. Você começa a perceber que nos dias que você malha, ao invés de você pensar que você vai pra academia perder energia, muito pelo contrário, você fica mais ativado, com mais energia para dar conta de tudo, tá bom? Então, quando você fez essa autoavaliação, como foi a sua semana, lembre-se de quê? De anotar o que precisa excluir, né? Retirar ali, ou incluir para estar cada vez mais produtivo. Então a gente está falando de produtividade aqui. Essa é uma perguntinha que tem a ver com produtividade. Mas não acabou não, tá? São 3 perguntas. E já já vai ter uma enquete, hein? Já já vai ter uma enquete. Enquete para você votar qual vai ser o tema da live da próxima quinta-feira. O que eu aprendi? Olha que pergunta boa, né? Primeira pergunta, como foi a semana? Segunda pergunta, o que eu aprendi? Aí você vai parar para refletir o que foi que você aprendeu. O que você aprendeu durante essa semana? Incondicional, Roberto. Claro que você pode fazer essa passagem, né, nessa autoavaliação aqui, que vai acontecer sempre aonde, gente? Aos domingos, né? Na nossa planilha hipotética aqui, às 19 horas. Sábado, às 19 horas. Claro que você pode falar sobre a parte do conteúdo, do que você aprendeu, do que você melhorou. Mas eu quero que você, além de rememorar o conteúdo aprendido das disciplinas do seu planejamento, eu quero que você tenha também o quê? Um reconhecimento do seu progresso. Reconheça para você mesmo o que você progrediu. Eu aprendi que eu consigo sim estudar 5 dias seguidos, de segunda a sexta, às 3 horas que eu preciso. Eu aprendi que quando acontece isso, baixa a minha produtividade. Quando acontece aquilo, aumenta a minha produtividade. Então, esse reconhecimento que vai destacar o seu avanço que você está fazendo, ele vai trazer o que para você?
né? Então vou botar entre parênteses aqui o efeito disso. O efeito de você reconhecer o seu progresso, as suas melhorias. Ó, eu aprendi que na segunda-feira eu tô muito cansado no final de semana, porque eu passei o final de semana enchendo a cara. E aí tenho pouca energia e não consigo progredir nos estudos. Energia baixa, estudo pouco, então eu aprendi que eu tenho que parar de beber no sábado. Não sei o que você vai colocar aqui, mas quanto mais honesto, quanto mais sincero você for com você mesmo, nesse momento aqui da parte 3 da execução do seu plano ideal de estudos, para quem trabalha 8 horas por dia, melhor você vai avançar, mais você vai conseguir fazer. Então, o efeito do reconhecimento do seu progresso, ainda que pequeno, tá? Vamos botar aqui, ó. Ah, Roberto, mas aí eu não passei. Calma, pequeno gafanhoto. Ainda que pequeno, ele precisa estar registrado, porque o efeito vai ser o quê? Aumentar a sua motivação, super importante para você se manter motivado, perseguindo constante nos seus estudos, e, o que talvez seja mais importante ainda, a sua confiança. Ó, deixa eu trazer aqui para mim, que essa parte é muito importante. Vamos lá. Olha só. Muitas vezes eu escuto o pessoal falar assim, Roberto, sabe qual é o meu problema? Meu problema é confiança. Né? Ou às vezes a pessoa não fala, mas ela sabe que ela não confia nela mesma. E aí a pergunta que vem é, como é que eu me torno uma pessoa confiante? Que eu me torno uma pessoa que começa algo que vai executar, que vai terminar? Primeiro ponto. Para você ser confiante em você mesmo, você ganhar essa autoconfiança, além de ser impecável com a sua palavra, você tem que começar com as pequenas coisas. As pessoas querem ser confiantes e dizer assim, eu vou conseguir estudar as 20 horas por semana. Sendo que elas não estão estudando nem 1 hora por dia. Percebe? O cara quer emagrecer, eu vou emagrecer os 15 quilos em 3 meses. Sendo que ele não consegue emagrecer 1 quilo em 15 dias. Então, para você construir a confiança, você tem que ser impecável com sua palavra, mas você tem que começar pelas pequenas coisas. Senão as coisas grandes, né, elas vão ser impossíveis de você executar. Então é mais ou menos assim. Você chega para você mesmo e fala, tudo bem, eu quero começar a estudar para concurso, Roberto, tem anos que eu não estudo para concurso, não confio em mim mesmo, eu não consegui executar um planejamento desse. Você não precisa começar com todas essas horas que eu coloquei aqui. Você pode começar com menos horas. Tá tudo bem. Você bota 1 hora, 1 hora, 1 hora, 1 hora, 1 hora. Mas se você colocar 1 hora, você tem que executar 1 hora. Percebe? Porque para executar as 3 por dia, você já tem que estar fazendo 1 hora. Com consistência, na verdade. Depois você aumenta para 2, com consistência. Olha onde é que sua confiança já está. Já está chegando no teto, já passou da... Entende? Então, a confiança que você quer, ela vai ser construída aos poucos e nas pequenas coisas. Não vai vir da noite para o dia. Mas é plenamente possível, na medida em que você principalmente reconhece o quê? O seu progresso. Olha só que interessante. Ainda que pequeno. Ainda que pequeno. Se você tiver essa atitude, pode ter certeza. E, para terminar, a última perguntinha de ouro é essa daqui, ó. Não é nem uma pergunta, né? É uma afirmação. Sou grato por. Então, no seu sábado, no seu domingo, né? Você vai parar e agradecer pelas coisas boas que eu sei que você tem na sua vida. Tenho certeza que você tem coisas boas acontecendo na sua vida. Então, aqui o que a gente quer? Né? A gente quer cultivar uma mentalidade positiva. Uma mentalidade positiva. Pois ao agradecermos pelo que temos, fica mais fácil continuar a superar os desafios. É ou não é verdade, gente? É ou não é verdade? O mundo está se acabando. Ah, meu Deus, eu tenho que descer de novo aqui nesse mercado para comprar comida. Poxa, ainda bem que eu tenho dinheiro para comprar comida. Olha como você mesmo já se auto-elimina daquele ciclo que às vezes a gente entra. E eu também entro, tá, gente? Às vezes eu entro também, eu fico de olho em minha esposa, ela fica de olho em mim. Ei, lá vai você reclamar, vamos agradecer. Você encontra força na gratidão para ir além. Não é verdade? Se você fica na energia ali da reclamação,
sem conseguir enxergar as coisas boas com essa mentalidade positiva que você tem, cara, é muito mais difícil passar pelos desafios. Você sabe disso. Sabe aquelas pessoas que a gente às vezes convive, que o cara vive o tempo inteiro reclamando? Cara, fica longe dessa galera, procura evitar estar com essa galera. Porque isso, inclusive, suga a energia. Então, se você tem esse momento durante a semana, né, para parar um pouquinho, olhar as coisas boas que estão acontecendo na sua vida, olhar para o que você tem de bom, você tem saúde, você tem um teto, tem comida, tem disponibilidade financeira para comprar seu material, você pode perseguir o seu sonho do concurso que vai mudar a sua vida. Você tem muitas coisas a seu favor, com certeza. A gente só precisa aprender a olhar para elas. E essa mentalidade, esse cultivo dessa mentalidade positiva, vai ajudar você, o quê? A criar resiliência e, principalmente, bem-estar consigo mesmo. Você tem que se sentir bem com o que você está fazendo. Com a sua decisão de mudar a sua vida pelos estudos. Isso não parte de ninguém. Isso parte de você mesmo. Então, se você para cultivar essa mentalidade positiva agradecendo, você tem todos esses benefícios. E eu vou dizer mais. Você ainda tem o quê? Redução do estresse. Né? Que os estudos, né? Que as preocupações e as barreiras nos trazem. Então, gente, é muito importante. E agora eu quero mostrar para vocês, como eu falei, estou falando para você aqui desde o começo, que eu não ensino nada do que eu já não faço. Eu vou compartilhar com vocês aqui exatamente o meu sistema de de registro, janela, notas. Eu faço no Notas, tá? Pode ser em qualquer lugar, no aplicativo que vocês quiserem. Tá ele aqui, ó. Olha as perguntinhas. Gente, não tá andando não? E agora ficou na minha frente, agora danou-se. Pera aí. Aí. Uai, por que não tá mexendo aqui na tela aí? Ficou parado, né? Congelado. Peraí. Vamos lá, Roberto. De novo, captura de janela. Janela. Ok. Notas. Aqui. Pronto, olha aí. Só ficou em cima de mim de novo. Aqui. Olha aí, galera. Tá vendo? Como foi minha semana? O que eu aprendi nessa semana? O que eu agradeço nessa semana? E eu vou aqui, ó, durante a semana, avaliando. Ó, a gente está justamente nessa semana. Como é que foi o meu dia hoje? Né? E aí eu vou fazendo mês a mês. E aí no final dos meses eu avalio todas as 4 semanas. Isso aqui é de janeiro. Ainda tem janeiro, a virada do ano, onde é que eu tava, a viagem que a gente fez, de férias. Até nas férias, Roberto. Até nas férias. Porque se você quer cultivar um hábito de criar uma mentalidade positiva, de te tornar mais resiliente, de você se tornar uma pessoa com mais bem-estar, para superar os seus desafios, a gente também tem os nossos desafios lá de cá. Né? Você precisa cultivar uma mentalidade positiva, você precisa se trabalhar todos os dias, você precisa buscar se fortalecer todos os dias. Porque, amigos, deixa eu te dizer, não vai ficar mais fácil. É você quem precisa ficar mais forte, não é verdade? Não tem para onde correr. A vida não vai ficar mais fácil. Você quem precisa ficar mais forte. Tá fazendo sentido? Fez sentido aí, pessoal? Perguntas, dúvidas? Fez sentido? O que vocês acharam? Agora me conta aqui nos comentários. O que vocês acharam dessa aula
de hoje. Parte 1, parte 2, parte 3. Planejamento de organização, depois execução e as garantias que você precisa tomar, as atitudes que você precisa tomar para ter a certeza que você vai efetivamente cumprir aquele plano. Lembrando que nenhum plano sobrevive ao campo de batalha. E parte 3, monitoramento e acompanhamento. 3 perguntas de ouro que eu aprendi, como foi minha semana e eu sou grato por. Gente, se você parar para executar isso durante o próximo mês, eu te garanto que no dia 6 de março você vai voltar aqui nessa live e falar: Roberto, sabe aquela live de como ter uma rotina ideal de estudos? Eu tô aplicando tem 4 semanas, minha vida mudou. Essa parte, infelizmente, eu não posso fazer por você. Infelizmente, nem eu, nem ninguém do meu time pode fazer por você. Essa só cabe a você fazer. Ah, mas eu quero uma ajuda, eu quero poder perguntar, eu quero poder entender melhor e eu quero essa parte também de autoajuda, de autoconhecimento, eu preciso aprender mais sobre isso. Tá tudo bem. A gente tem vários programas aqui de acompanhamento e um deles com certeza vai te ajudar aí a alcançar esses objetivos. Faz sentido? Lívia Mela, sim. Josiane, total sentido. Muito boa aula, muita aula de milhões, maravilhosa, Anabel. Que bom, gente. Agora, ó, de verdade, deixa eu fazer um apelo a vocês que gostaram da aula. É aplicar isso. Apliquem isso na vida de vocês, porque vai ter mudanças significativas. Podem ter certeza.